Bom dia. Nós vamos falar sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. Ouviste do que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo o que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão raca será réu no conselho. E o que disser és louco merecerá a condenação do fogo do inferno. Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22. Para nós abordarmos esse tema, eu quero começar contando para vocês uma história absolutamente verdadeira. Tem gente que pensa que não. Tem gente que pensa que essa história é só para criança, mas ela é completamente verdadeira. É a história do lobo mau. E é daquela época que os animais ainda falavam. Então havia numa floresta uma família de porquinhos e uma mãe que tinha 3 porquinhos, seus filhotinhos. E essa porca percebeu que os filhinhos estavam crescendo, mas eles eram folgados. Eles não queriam sair de casa, eles viviam ali sendo alimentados, vestidos e cuidados por ela. E um dia a mãe pensou: esses meninos precisam crescer. Teve uma conversa muito séria com eles e os despachou para o mundo. E os porquinhos ficaram meio preocupados. Fizeram as suas malas e saíram pela floresta. Mas um lobo muito esperto, que adorava porquinhos bem assadinhos, ficou na espreita. Ele descobriu que eles teriam que sair de casa e pensou: são ingênuos, vou ter belos jantares, pensou o lobo mau. E começou a seguir os porquinhos. Mas a floresta era grande e ele acabou perdendo o rastro dos bichinhos. E os 3 tinham 3 personalidades bem diversas. O primeiro deles, que se chamava Horácio, ele gostava muito de música. Era muito sensível à música, tocava muito bem os instrumentos, mas ele não gostava muito de trabalhar, ele era meio folgado. O segundo porquinho, ele se chamava Pedro. E o Pedro era também um porquinho muito correto, muito honesto, mas também não gostava muito de trabalhar. No entanto, ele fazia projetos maravilhosos, já gostava de fazer desenhos e pensou viver de fazer projetos. O último porquinho era o prático. O prático não se dava com a música, não se dava com os desenhos, nem com a arte, mas era um exímio trabalhador. Fazia qualquer trabalho. E ele era muito pé no chão, muito realista, não gostava de sonhos. E a primeira coisa que ele fala para os irmãos deles é o seguinte: chama lá: Horácio, Pedro, venham cá. Tem um lobo mau nesta floresta. E ele vai nos levar ao forno se nós não formos realmente diligentes. O Pedro e o Horácio começaram a rir. Mas que bobagem! Como é que você pode pensar uma coisa dessa? Nós vamos viver a vida. Nós não temos que nos preocupar com essas coisas. A mãe nos deu aqui uma quantidade X de dinheiro, nós vamos construir uma casa
e nós vamos viver os nossos sonhos. O prático ficou nervoso com aquilo, mas resignou-se. Entrou pela floresta e pensou: vou construir uma casa para mim bem forte que eu preciso me proteger desse lobo. O Horácio, que era músico, foi até uma revenda de material de construção, escolheu lá os materiais mais baratos, né, essas chapas de fazer revestimento, e fez lá uma casinha tosca, mas muito rápido. E já se pôs a dançar, a brincar, a conversar, e foi procurar o seu irmão Pedro, que era projetista. O Pedro não fazia bons projetos, mas também não gostava muito de trabalho pesado, comprou um material um pouco melhor, comprou umas tábuas, desenhou uma casinha e fez uma casinha que era uma graça. Parecia uma casinha colonial, bonitinha, mas de tábuas. E os dois terminaram muito rápido o trabalho e saíram a se divertir. Já foram frequentar alguns bares, foram para algumas baladas, enfim, saíram gozar a vida. Eles eram jovens. Eles se lembraram do prático. Onde está o prático? Eles perguntaram. Vamos procurar o prático. O prático deve estar lá se envolvendo com alguma atividade muito difícil e sofrendo. E começaram a rir. E eis que eles chegam onde estava o prático. O prático, que não sabia desenhar, nem era bom de música, mas gostava muito de trabalhar, estava construindo uma casa com pedras, imagine só. E os dois começaram a rir. Falaram: mas prático, o que você está pensando? Você vai levar tempo para construir essa casa, é muito pesada, vai te fazer calos nas mãos, você vai se desgastar, e para que isto? E o prático, nervoso, ficou bravo com os dois irmãos e lhes disse: o lobo virá e vai devorá-los. E os dois riram mais ainda. Eles não acreditavam nesses perigos de ser devorado. E o prático continuou fazendo a sua casa de pedras. E foi aos poucos, uma casa que não ficou muito bonita, ficou até bastante feia, muito rústica. E ele fez aquelas paredes grossas, aquele telhado enorme e umas portas muito fortes, né? Porque a preocupação dele era segurança. Muito bem, vão passando os dias e o lobo localiza o endereço do Horácio. Fala: hoje eu vou me dar muito bem. Vou ter de almoço um leitão. E chega e bate na porta do Horácio. E fala: abra essa porta que eu quero entrar. E o Horácio fala: eu não vou abrir essa porta, pois você vai me devorar. Não, abra a porta que eu vou entrar. Se você não abrir, eu vou derrubá-la. E ele: não abre. Olha, abra que eu vou assoprar e derrubar essa porta. E o Horácio, de jeito nenhum, coloca umas cadeiras atrás da porta, mas o lobo deu um sopro de tornado. Eu acho que ele devia ser primo do Superman. E assopra e derruba aquela porta e a casa inteira, que era feita de tapume. Não aguentou, mas o Horácio, ó, né, ninguém nunca ouviu a expressão, né? Pegar um porco encebado, né? O Horácio estava desse jeito, o louco não conseguia pegar, ele corria, até que chega na casa do Pedro. A casa do Pedro, ele pensou: é de madeira essa, o lobo não derruba. Mas o lobo, quando vê o Horácio entrando ali dentro e vê o outro leitãozinho ali da porta, ele fica com mais fome ainda. Fala: meu Deus, 2 leitões é muita sorte para um dia só. E ele começa com a mesma ladainha: abram a porta que eu quero entrar, abra que eu quero entrar. Eles: não. Eles já começaram a encostar os móveis na porta. Mas o lobo fica nervoso. Agora ele está irritado, com muita fome, muita água na boca. Devia ser manhã de domingo, eu acho. Aí ele começa a soprar, e assopra e derruba a porta. E derruba a casa. A casa não aguentou. Ela era feita de madeira, não aguentou. E os dois de novo começam a correr. E o lobo atrás dos dois.
E o lobo corre para cá, corre para lá, até que chegam na casa do prático. E o prático tinha uma casa de pedras. Mas o lobo não se importou e o prático viu os dois irmãos correndo, né? Ele já pensou, lá vem aqueles preguiçosos dos meus irmãos, né? Abre a porta, os dois entram e ele fecha a porta. Daí o lobo pensa, poxa, 3 porcos, vou passar o inverno muito satisfeito. E bate na porta e começa com a história do assopro de novo, mas agora a casa é de pedra. De pedra, o lobo não consegue derrubar a porta. E o lobo acaba indo embora desanimado. Essa história que a gente conta para a criança é, na verdade, uma história de terror, gente. Pelo seguinte, porque ela fala de nós, fala das nossas atitudes. Vamos fazer uma reflexão e pensar na primeira afirmação de Jesus: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Confundimos reiteradamente essa afirmação de Jesus com um ser inerte, que é o que o Horácio e o Pedro estavam fazendo. O Horácio achou que a sua tranquilidade, a sua vocação para a música, e o Pedro, a sua vocação para as artes, era ficar estagnado, ficar aguardando o tempo passar, sem se dedicar à própria segurança. Nós podemos comparar o lobo mau da história com a nossa recompensa, com aquilo que nos acontecerá ao longo da nossa existência. Os mansos herdarão a terra, diz Jesus, dizendo, cuidado com o lobo. Por quê? Porque eu vou ter que passar os anos da minha vida construindo uma fortaleza moral na qual eu vou me refugiar. E essa construção, ela decorre do nosso comportamento, das nossas atitudes. Podemos pensar, e nós gostamos de justificar a nossa existência como se nós estivéssemos vivendo na Terra para sempre, como se jamais fosse encerrar esse nosso tempo de vida. Eu perguntei para os meus alunos, quinta-feira do Oeste, na sexta-feira, para os nossos, nós estamos fazendo um estudo do Centro do Livro Nosso Lar, e eu perguntei para os alunos, vocês acreditam nessa possibilidade de uma cidade depois da morte? Parece uma coisa de gente que não é séria, né? Uma cidade depois de morto, será que existe isso? Quem acredita nisso? Nós espíritas acreditamos, muito bem, ela até levantou a mão ali, parabéns. Os espíritas acreditam nisso, mas eu percebi nos meus alunos uma dúvida. Então eu lhes perguntei, por que é difícil crer nesta cidade depois da morte? Nessa vida complexa depois da morte? Que tenhamos uma cidade com hospitais, com escolas, ou então nós ingressemos em situações da existência pós-morte, onde nós encontraremos de fato as sombras, o ranger de dentes, onde os espíritos estarão vagando perturbados por desertos, por pântanos, e até como diz o Chico Xavier no livro Libertação, encontrando uma cidade estranha, onde juízes terríveis nos castigam das piores maneiras possíveis, se aproveitando do seu poder e da nossa miséria moral. Por que é difícil de acreditar nisso?
Porque nós não acreditamos que vamos morrer. Nós estamos agindo, Marcelo, como o Pedro e como o Horácio. Nós estamos vinculados aqui à nossa casinha de tapume, à nossa casinha de madeira, e queremos permanecer gastando o nosso tempo com coisas que se perdem. Imagine o que é que você tem na sua existência que vai ter longa duração. Façam comparações básicas do nosso dia. Você vai numa revenda de automóveis e compra um carro. Escolha o carro que você quiser. Cada um dentro das suas posses comprará o melhor carro que puder. Uns pagarão 23 mil, outros 33, outros 50, outros 130, alguns pagarão 230. Estes carros que custam bastante dinheiro vão durar quanto tempo? Quanto tempo? Até o limite da garantia que a fábrica, já conhecedora do seu produto, nos dá. Eu garanto esse veículo por 3 anos. 3 anos. Que são 3 anos? Mas o meu eu garanto por 5 anos. 5 anos? Até parece que demora muito. De repente já passou a garantia, acabou a validade do seu carro, que custou todo o dinheiro que você tinha. O carro só durou isso. A casa que você construiu, que você edificou com concreto armado, vai durar 20 anos, 30 anos. Eu li uma revista sobre engenharia que diz que o concreto começa a perder a sua solidez após apenas 30 anos. Só 30 anos. As nossas pistas asfálticas, se não forem conservadas, acabam. A coisa mais longa, de melhor eficiência que nós conhecemos na sua durabilidade, ainda é o corpo humano. O meu aqui, veja que corpo saradíssimo, né? Uma barriga simpática, né? Cabelo bem pintadinho de branco. Já tem 55 e acreditem, fora uma dor nas costas, um pouco de reumatismo, quase tudo funciona. É o melhor que eu tenho de durabilidade. Mas eu garanto para vocês, eu não vivo mais 50 anos. A bem da verdade, a minha garantia só vai até os 70, porque na família do meu pai todo mundo morreu com 70, então lá acaba a garantia. Então são apenas mais 20 anos no máximo. Mas eu estou preocupado com o quê? Em fazer uma casa de pedras como o Prático fez? Ou eu estou preocupado em montar a minha casinha de tapume e ficar continuando usando esse tempo que me resta pensando no que me é egoisticamente bom? O que é? Como é que eu estou vivendo? Estamos preocupados, com dificuldades, nossa vida não está muito boa. O Chico Xavier escreve nesse livro Paz e Renovação, Educandar de Luz: ninguém se reconheceria fora da paciência e do amor que Jesus nos legou se todos frequentássemos a Universidade da Beneficência, cujos institutos de orientação funcionam quase sempre nas áreas da retaguarda. Aí, nos recintos da penúria,
As lições são administradas ao vivo através das aulas inumeráveis do sofrimento. Esta casa espírita, e quando eu me sento aqui, me concentro para fazer a palestra, de imediato eu sinto a presença dos espíritos que a protegem. É uma sintonia quase automática. E eu atribuo isso por conta de existir uma sincera fé daqueles que participam dessa casa, mas principalmente porque esta casa é o pivô do lar do vovozinho e da vovozinha e já foi do albergue noturno. Então eu sei que inúmeros espíritos abençoados na luz estão aqui protegendo esse ambiente. Por quê? Porque a assistência a pessoas extremamente necessitadas se materializa nesta casa. O que quer dizer com isso? Que a caridade é uma manifestação real. Ela existe aqui. Portanto, os espíritos de luz estão aqui dentro. Mas nós, cada um de nós, está envolvido nessa prestação de serviço assistencial? Essa resposta é fundamental se nós queremos, de fato, escaparmos do lobo que nos persegue. Para nós conseguirmos nos ampararmos dentro da casa do prático, escondidos da fera, da dor, da fera do sofrimento, da fera da solidão, nós precisamos estar edificando esta casa. Porque é claro, o conjunto, a estrutura está harmoniosa, mas francamente, para mim, para o Geraldo que aqui se encontra, tem pouca relevância o que a estrutura inteira tem por mérito. Porque eu não vou colher o fruto do trabalho alheio. Eu não vou. Eu contei a história dos porquinhos para vocês, que tanto o Prático como o Pedro, tanto o Horácio como o Pedro, entraram na casa do Prático e se protegeram. Mas a história mesmo não é assim. Primeiro que o Pedro chama Cícero, eu não dei para vocês não confundir. O Horácio e o Cícero são devorados. Eles não conseguem se esconder. O lobo devorou cada um deles à medida que derrubou a casa. Então a verdade é que eu serei devorado pelo lobo que me persegue, pelo lobo que é a solidão, o medo, a tristeza, se eu não edificar a minha casa. Portanto, Jesus fez uma grave advertência quando ele fala: os mansos herdarão a terra. E neste ponto nós já podemos ingressar no grande mestre Kardec, que nos traz a novidade de que a evolução da Terra leva a humanidade inteira para um mundo melhor. E este mundo melhor, que na nossa história simbolicamente é a casa de pedras do Prático, tem abrigo para todos. Todos que construíram a casa. Todos que se empenharam na própria transformação. Nós sabemos que
a um determinado tempo, a terra começa a sofrer o expurgo necessário. Porque dizem os Espíritos, a terra será a moradia de espíritos melhores. O que implica dizer espíritos operosos no bem, espíritos voltados para a materialização do amor, porque a teoria do amor não serve, ela não serve para nada. Eu costumo dar o seguinte exemplo: você chega na sua casa e diga para a sua esposa: a janta está pronta? E ela olha para você, não, ela é uma pessoa educadíssima, então ela pensa: ai querido, está no fogão. Mas por dentro ela sente: puxa, mas que desinteresse. E você a ama, ou pelo menos você pensa que a ama. Mas se você muda isso de lugar, e você chega na sua casa e carinhosamente você abraça e beija a sua esposa e pergunta como ela está. Você está bem, querida? Como foi o seu dia? O que ela vai pensar? Ela vai pensar que você a ama. Ela vai te dizer: querido, o seu jantar está pronto. Por quê? Porque você não foi para casa com o intuito egoísta e único de alimentar o seu estômago, mas você foi para casa porque você queria ver a sua esposa. Isso faz a sua felicidade. Por quê? Porque ela fica feliz. Não é possível você olhar para a sua esposa e dizer: cadê a minha janta? E ela pensar: ah, ele me ama. Essa situação reflete exatamente o que Jesus pensa de nós. Quando nós chegamos nesta casa e vemos o lar das vovozinhas e dos vovozinhos funcionando, e eu sou um admirador sem par desse trabalho, o que eu penso? Mas que casa maravilhosa! Olha que casa fantástica! Manter um trabalho tão nobre quanto esse, porque nada mais triste nesta vida que envelhecer e não ter amparo, do que nós ingressarmos na época da senilidade e não termos uma mão para nos apoiar. É a pior fase da existência. Quando nós encarnamos aqui na Terra, nós ingressamos no ventre daquelas abençoadas mulheres que nos autorizam tomar-lhes o corpo por 9 meses, e não tem nenhuma violação maior do que esta na Terra. Por isso a mulher merece os nossos aplausos. Quando nós encarnamos, saímos deste ventre maravilhoso, nós choramos porque perdemos o calor, o regaço, a proteção da mãe. Geralmente, exceto, é claro, quando nós fomos tão maus, tão terríveis, tão pérfidos, que nessa existência não tivemos o merecimento de sermos acarinhados pela mãe que nos gera. Então nós precisamos de uma outra mãe para cuidar de nós também, porque nós somos tão terríveis que precisamos de 2 mães, né? Uma não deu. Então, exceto numa situação como essa, esta mulher que nos gera já nos acarinha, nos protege, nos leva para o crescimento, para a escola. Mas quando nós envelhecemos, se nós não construímos a nossa casa direitinho, nós nos vemos solitários, abandonados. E eu estou vendo, assistindo eventos de pessoas que chegaram à senilidade e a família expulsa de casa.
expulsa, acha um jeito de empurrá-la para as instituições, o que me apavora. E eu vi uma coisa maravilhosa. Uma senhora teve um problema, teve uma perturbação momentânea, e pelo que eu percebi foi apenas momentânea, e alguns parentes imediatamente a internaram no manicômio, alegando que ela estava enlouquecida. E creio em família de espíritas. Felizmente, uma cunhada, olha só, gente, eu até parei de falar mal de cunhada. Uma cunhada foi buscá-la e a trouxe para viver com ela. Vai cuidar dela e do irmão, que é seu marido e que também está senil. E eu fiquei perdidamente apaixonado por essa pessoa. Por quê? Porque ela revela a sua grandeza moral. Ela demonstra que está em fase adiantada da edificação da sua casa de pedras. Enquanto aqueles lá que estavam por volta dela e que deveriam cuidar dela, construíram uma casa de tapume, que se ainda não ruiu, já está para ruir, porque o lobo já está sobrando. Esta existência, estes abrigos de pessoas idosas, revelam para o espectador a grandeza deste centro espírita, que vocês o mantêm. Então, vale a mesma coisa para nós individualmente. O centro tem o seu mérito, mas eu tenho mérito? Eu tenho que fazer essa pergunta. Eu tenho mérito? Porque o tempo se aproxima muito rapidamente. Eu me recordo que uma pessoa querida da minha família adoeceu. Precisou fazer um tratamento no coração. Melhorou. Viveu durante 8 anos muito bem. De repente o problema voltou. E ela, espírita, a vida inteira cuidou de crianças em orfanatos, em abrigos. Toda a vida dela ela fez isso, criou 5 filhos e 1 adotivo. Ela teve a percepção perfeita, exata no tempo. Ela me disse: dessa vez eu vou desencarnar. Ela foi internada, eu a visitei e ela estava um pouco assustada, porque era o momento dela. Mas eu lhe disse: querida, lembre-se do nosso lar. E ela ficou feliz, muito feliz. Olhou-me profundamente nos olhos, disse-me: eu estou vendo. E desencarnou. Eu lhes pergunto: esta mulher estava no papel de qual das nossas personagens? Do Cícero? Do Pedro? Ou do Dante? E nós queremos estar em que papel? Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ouvistes do que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo que se ira contra seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão: raca,
será réu no conselho, e o que dizer és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. Os meus alunos do Oeste discutiam enquanto eu preparava ali o meu material para dar a aula. Eu chego muito cedo para dar aula e eles já tem lá sempre uma meia dúzia. E eles estavam lá discutindo o preço de caixão de defunto. Ué, o pessoal discute preço de carro, joia, né, roupa, e eles estavam discutindo o preço de caixão de defunto. Falei, gente, está aí um assunto bom para começar uma aula espírita, né? E falaram ali preços elevadíssimos, né? E eu fiquei impressionado com como custa caro isso, né? Até tomei uma decisão, não quero ser cremado, que é mais barato, porque o caixão é muito caro. Eu só levo uma caixa de fósforo, né? Assim. Muito bem. Mas, quando ele falou o preço do mais caro lá, não sei quantos mil reais, né? Uns 15, 20 mil reais, não lembro o que falou. Eu fiz uma pergunta para ele. Quantas gavetas tem nesse caixão caro desse jeito? E acreditem, não tem nem gaveta no caixão de 20 mil reais, vocês acham? Nenhuma. E eu falei para ele, mas não podia pôr uma gavetinha, né? Falando para o meu aluno. E ele deu risada e falou, mas professor, ninguém leva nada dessa vida. Eu falei, olha, eu não tinha pensado nisso. É por isso que caixão não tem gaveta, porque nós não levamos nada desta vida. Mas quem é que vive com essa consciência? Quem que vive? Nós levamos os filhos para a escola para prepará-los para a educação? Claro que não, nós vamos prepará-los para eles terem uma profissão. Porque nós queremos que eles ganhem muito dinheiro. Quanto mais, melhor. E eles vão viver quantos anos? Eu vi uma estatística que diz que uma pessoa que tem mais de 70 anos, estatisticamente pode viver e provavelmente vive mais do que um que tem 18. Vocês acreditam? Por quê? Porque o que tem 18 está dentro da área de risco de morrer até 35 em acidentes de trânsito. E a grande maioria deles decorrente do uso indevido de álcool. Mas eu levo meu filho para a escola. Mas será que eu levo meu filho para a escola da vida eterna? Será que eu estou preocupado com isso? Ontem eu conversei com um pai que estava lá com seus filhinhos, né? E ele me disse, sensibilizado, pois é, Geraldo, eu não consigo levá-los para a evangelização. Eu perguntei, mas você faz o culto lar na sua casa? Ah, eu faço para minha esposa, mas eles não participam. Eu falei, mas por quê? Ah, eles são muito rebeldes. Na hora do culto lar eles não param quieto. E na evangelização eles também não vão. Eu olhei para os meninos, né? Falei assim, qual é a idade deles? Ah, ele tem 4, ele tem 5. Eu falei, gente, olha que rapazes violentos, né? E para a escola, você os leva? Ah, todo dia minha mulher põe no carro e leva para a escola. Eu falei, pois é. Nós somos assim mesmo. Nós damos valores para as coisas imediatas, que se acabam e se perdem. Mas para aquilo que é eterno, nós sempre podemos deixar de lado. Porque nós estamos fixando a casa de Papai. Nós temos no nosso centro espírita Alta de Souza, quando puderem, gostaria que os visitassem. Ele é uma casa chique, uma casa de gente bem pobrezinha, né? Mas lá acontecem uns fatos meio milagrosos, sabe? Umas coisas assim, bem estranhas. E uma pessoa estava precisando de emprego, fazia tempo, né? Ele chegou e falou assim para mim, Geraldo, eu preciso arrumar emprego, estou desempregado já faz tanto tempo. Eu falei, olha, eu
tem a menor condição de arrumar emprego para você, porque o Cine fica lá na Avenida Guaporé, né? É lá que eles arrumam emprego. Eu aqui não, aqui a gente faz muita prece, né? Daí eu usava, eu falei, vamos trabalhar, né? Vamos fazer cestas básicas, toda semana a gente faz, atender as pessoas. Nós estávamos pintando umas paredes, né? Dei uma olhada no perfil do pintor, né? Pintando, a gente pinta mais, pinta a parede, o chão fica mais pintado que a parede, é uma coisa impressionante. E falei para ele, pega aí um pincel, vamos pintar. E ficou conosco lá uns dias. E foi algumas semanas, começou um curso conosco. Daí um dia ele vem todo feliz, arrumei um emprego. Ai, que maravilha, né? Que Deus te abençoe. Eu assim, pois é, mas agora eu não posso mais vir aos sábados, que eu vou trabalhar no sábado. Eu falei, mas tem importância, você precisa garantir o pão da sua família. Mas, né, aqui nós não temos atividade no outro dia da semana, mas tem domingo à tarde, venha no domingo à tarde. Ele não apareceu lá até hoje. Né? E assim é frequente. As pessoas buscam interesses quando estão com problemas. Eu tenho certeza que não é o caso de vocês. Mas eu, infelizmente, eu tenho visto muitas situações assim, que nós vamos buscar na prece a solução para os nossos problemas. Mas nós não estamos acostumados a fazer prece. O André Luiz ficou 8 anos nas zonas do umbral. 8 anos. O Clarence um dia chegou lá e o levou para casa, para o nosso lar. Será que o Clarence não foi lá durante 8 anos? Será que o André Luiz foi o único espírito resgatado lá em 8 anos? Claro que não. O Clarence explica para o André Luiz o seguinte, que ele ia lá com muita frequência, muita. E ele, André Luiz, era visitado sempre, a pedido da sua mãe. Um espírito de grande hierarquia. Mas ele, o André Luiz, estava vinculado ao egoísmo, à revolta. Ele não conseguia formular uma prece, porque durante a vida inteira nunca se importou com Deus. Quando desencarnou, precisou de muito sofrimento, muita dor, para adquirir humildade e voltar-se para Deus realmente. Quando ele faz isso, ele vê o Clarence, porque ele mudou o seu status vibratório. Nós todos estamos na Terra para aprendermos a nos sintonizarmos com a espiritualidade maior. Diz o Livro dos Espíritos. Qual a finalidade da existência na Terra? Evoluir. E enquanto evoluirmos, transformar o mundo para melhor. Que coisa linda! Transformarmos o mundo para melhor. Na fase de regeneração, provavelmente não mais que 1/3 da humanidade fica por aqui. Mas já pensaram o estado que estará o nosso mundo, se nós não cuidarmos dele agora? Quanto reparo teremos que fazer? Quanta dor teremos que curar? Queremos herdar a terra, vamos mudar o nosso coração. Lembrando, como sempre, a passagem de João, quando Jesus já estava para ser crucificado. Jesus está fazendo a sua última ceia, e nesta ceia ele pede para os seus discípulos voltarem-se para Deus e diz: vou ensinar-lhes um novo mandamento, o mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Assim conhecereis que sois meus discípulos. Eu vou, mas para onde eu vou, não podeis ir comigo. Jesus se afasta, leva com ele alguns discípulos,
entre eles, Pedro. Jesus lhes diz no Monte das Oliveiras: vigiem comigo, porque os meus momentos se acabam, a minha hora se aproxima. Mas eles dormem. Os guardas romanos e judeus chegam e perguntam: sois o Cristo? Jesus responde: eu sou o Cristo. Eles caem. Jesus aguarda que se levantem. Eles perguntam de novo: sois o Cristo? Eu sou o Cristo, responde Jesus. E eles caem outra vez. Finalmente o prendem. O Pedro acorda do seu sono, levanta da sua espada e corta a orelha do soldado, atacando-o. Mas Jesus, repondo aquela ferida, diz para Pedro: Pedro, embainha a tua espada, porque quem vive da espada morre da espada. Que Deus nos abençoe.